Boa noite, nossos ouvintes. Aqui quem fala é o Thiago Riga. Estamos direto do estúdio Restart Podcast. Hoje é dia 10 de dezembro. Hoje é o Dia Mundial dos Direitos Humanos. Sim, E um dos direitos humanos é um direito que todo ser humano deve ter, é claro, que é a saúde em primeiro lugar e a educação. E hoje aqui conosco a gente está com uma convidada especial. Ela é professora formada em letras e pedagogia, psicopedagoga. sim, A professora que dá aula em escola japonesa, e a Amy Horikawa, né? sim, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Me diz uma coisa, Horikawa, Sim, eu sempre gosto de investigar o sobrenome dos descendentes migrantes aqui no Japão, e Horikawa vem da onde? vem de Kyushu, Fukuoka. Ah, Fukuoka, Sim, lá embaixo, lá, né? é vizinho de Kumamoto. Ah, perto da Coreia, ali Já, assim. e inclusive eu estive lá, onde meu pai estudou também, e Ah, onde meu é? pai nasceu. Lá tem uma faculdade bem conhecida lá, né? Eu me esqueci o nome É a Universidade Federal de Fukuoka. de Fukuoka. Sim, E me diz uma coisa, faz tempo que você dá aula? já aqui no Japão já fazem mais de 20 anos. Uhum, E eu já dei aula, eu comecei, né, com os pequenininhos, uhum, mudou, né, antigamente nós falávamos assim, creche, e na verdade seria a pré-escola, depois Fundamental 1, que é o antigo primário, que são 6 anos, uhum, Fundamental 2, que é o antigo ginásio, que são 3 anos aqui no Japão, então um total de 9, e depois tem o ensino médio, que é o antigo colegial, que uhum. são 3 anos. 3 anos. E diferente do Brasil, no Japão, para você fazer o curso técnico, você precisa terminar o ensino médio para depois fazer a formação técnica, Uhum, que aí varia de 2 ou 3 anos, dependendo da área que você escolher. uhum. E tu se formou em letras lá no Brasil. Tu chegou a dar Sim. aula lá no Brasil? Sim, eu dei, na verdade, um estágio só, e eu participava muito, assim, eu fazia bico, né, Uhum, em hotéis, para entretener as crianças enquanto os pais poderiam usufruir de uma tarde, assim, sem os filhos. uhum. Tu é da onde lá do Eu sou Brasil? de São Paulo, Ai, nascida em Mogi das Mogi das Cruzes. Cruzes. Sim, Ah, que legal. E a gente tava conversando, né? Inclusive a gente conversou bastante sobre educação por telefone. sim, Toda hora caía a ligação e a gente voltava verdade. a trocar essa ideia. Tu falou também que tu iniciou nas escolas brasileiras, Aqui no Japão? Não, aqui no Japão eu iniciei na escola japonesa. japonesa. Porque no início, meus pais estavam aqui Aham. e ele me chamou. Sim. Das irmãs, eu ainda era solteira, então meu pai me chamou porque ele tinha arrumado emprego para mim numa empreiteira, a Uhum. Nisei Sangyo, e através dessa empreiteira, o prefeito de Ota, da cidade de Ota, estava procurando professores tradutores que estavam vindo, muitos brasileiros para a região. Aham. E o meu chefe do departamento pessoal do RH, Recursos Humanos, ele me apresentou. Uhum. E foi assim que eu comecei, então, na escola primária, que é o Fundamental 1. Uhum. E isso foi em que época, mais ou Olha, menos? foi em 93. 93? É, Ah, 93. 31 anos atrás. Foi a primeira escola, né, Ah, que eu comecei. aham. Então eles já estavam enxergando esse déficit, essa falta de professores com outra língua. Sim, porque os professores japoneses não conseguiam se comunicar com as crianças e com Uhum, os pais e vice-versa. uhum. Sim, e uma coisa que eu vejo, né, Sim, um dos assuntos hoje que a gente vai abordar é sobre o bullying, né? sim. Eu tava, eu tava meditando sobre qual seria a raiz do bullying aqui no Japão. E eu andei conversando com bastante pessoas sobre esse ponto, e eu percebi que
sempre quando há uma pessoa diferente e estranha de um grupo, a tendência é isolá-la. Olha, na verdade, existem vários tipos de bullying Hum, e algumas vezes não chega a ser um bullying. uhum, Por exemplo, em crianças de 6 a 12 anos de idade, que é o Fundamental 1, algumas vezes, pelo fato de não falar o idioma, então, de repente, a criança japonesa vai lá, pega a bola e ele vai pega a bola sem avisar, e aí já começa a briga, né? E isso porque faltou um diálogo. hum, Então, e às vezes a criança não se comunica pelo idioma e acaba se isolando e os pais já acham que é bullying, hum, quando na verdade é apenas a barreira da comunicação. uhum, Quando o prefeito de Ota, através da Secretaria Educacional, começou a contratar professores bilíngues, isso caiu, posso lhe dizer assim, quase 100%, porque aí sempre tinha uma professora tradutora uhum, para estar lá para explicar, né. uhum, E hoje em dia eu vejo, assim, que mudou bastante, porque os próprios japoneses já estão aceitando mais, essa inclusão, uhum. é a inclusão de nós estrangeiros na sociedade japonesa. Porque, por exemplo, aquela velha historinha do patinho feio, Sim. que tem o patinho preto é diferente dos outros, branco, e todo mundo, por ele ser diferente, acabam não querendo se misturar e também não querendo se misturar, teria vergonha também de estar com uma pessoa, por exemplo, uma criança que não sabe falar. Então, a criança não entende esse ponto que existe um outro idioma, outra cultura que veio de outro lugar. Então, o primeiro pensamento talvez seria que é uma pessoa burra. Eu não S quero me misturar com uma pessoa que hum, não sabe falar, não sabe sim. ler. Entre crianças, isso é muito difícil acontecer. Hum, No Fundamental 1 é quase que zero esse índice. uhum, Porque, desde quando você coloca na pré-escola, ser diferente não é a questão, assim, de cor, credo ou raça, né. Então, às vezes, entra uma criança mais loirinha, uma mais moreninha, e todos querem chegar e se aproximar, hum, né, e querem brincar. Então, no Fundamental 1, eu acredito que o índice de bullying é bem menor do que no Fundamental 2, que seria o antigo ginásio. hum, Que aí a menina já começa a ficar mais mocinha, né, uhum, e o latino-americano é uma pessoa bonita, né, hum, então já chama mais atenção. E às vezes os meninos, por serem tímidos demais, não conseguem chegar e hum, começa a fazer bullying, mas na verdade não é que ele quer fazer bullying, hum, é um jeito que ele encontrou de chegar na pessoa. hum, Seria uma parte, assim, ingênua do ser humano. para chamar atenção. Exatamente. E, Muitas vezes o bullying é justamente isso, é para chamar atenção. uhum. Mas tem os casos também que, por exemplo, tem filhos de brasileiros que trouxeram seus filhos já grande aqui pro Japão e esses filhos já estudaram em escolas brasileiras no Brasil e estudando numa escola japonesa, mesmo sabendo falar o idioma japonês, às vezes preferem tem um grupinho de brasileiros que eles preferem falar em português. Sim. E nisso os japoneses já não conseguem entrar nesse grupo ou acham que está falando mal pelas costas porque está falando em outro idioma, porque eles não entendem. E tu acha que também não existe grupinhos que poderiam criar bullying a partir das crianças brasileiras falarem no seu próprio idioma, na frente dos outros? Não, assim, por exemplo, na escola, né, o que causa, assim, bastante estranhamento para quem como você falou, veio do Brasil já adolescente, né, é que, o sistema educacional japonês, ele é muito rigoroso, tá. Na escola japonesa nós não temos a tia, a empregada que vai limpar a sala de aula ou o banheiro. É tudo feito pelo aluno desde quando entra na pré-escola, né. E para nós brasileiros, isso, não é normal, porque Uhum, nunca aqui na escola nós limpamos o banheiro, uhum, né. E então algumas vezes, o que acontece, os estrangeiros, eu não vou falar brasileiros, tá, os estrangeiros, na hora da limpeza, ou fica no banheiro, ou vai para outro andar, e
os japoneses falam: "Por que que ele é diferente? Por que que eu tenho que estar limpando aqui o banheiro e ele ou ela não está?". E aí sim começa o bullying. Então, eu acho que nós temos que chegar nessa raiz, né, porque o Japão ele trabalha muito com o coletivo. Hum, E se você não estiver junto com a onda, você vai ficar de fora. Então, nós professores chamamos a atenção. hum, Não, você precisa, né, ajudar ali. Hoje a sua filheira vai limpar o banheiro, você vai limpar o banheiro, né? hum, Ah, mas eu nunca fiz isso. Não, hum, não é bem assim. A regra na escola japonesa é essa, né? Então, aí nós temos atividades extracurriculares. Ah, eu não gosto de educação física porque eu não gosto de esporte. Então, fala Kengaku em japonês. Kengaku é você ficar só observando todos os alunos fazendo e você não faz. Você acaba ficando de fora. hum. E então, mesmo os japoneses que não gostam, eles vão e fazem, né? O brasileiro, ele é peitudo. Ele não quer fazer, ele não faz, né? Uhum, Então, aí já começa, tipo, por que que ele tem que ser diferente de mim? hum. Mesmo aquelas crianças que iniciaram desde Da da pré-escola? pré-escola, Sim. você acha que isso é cultural ou... Não, quando se inicia na pré-escola, eu posso dizer que é praticamente zero bullying. O que Hum, acontece é algumas briguinhas de criança, que isso acontece muito no Brasil também, né? Mas seria assim, na pré-escola, desde a pré-escola, já com 3 aninhos de idade, já limpa a própria mesa, uhum, aí no final, assim, do dia, a professora coloca todas as cadeiras no fundo da sala, já limpa o chão, uhum, pequenininho assim já. Então, eles crescem com essa cultura. E uhum. para eles, entrando no Fundamental 1 ou no 2 é super normal. Então, tu não enxergaria, tu não enxerga tanto bullying de crianças que entraram desde Da da pré-escola, não. pré-escola comparado com aquelas crianças que Que já entraram. entra adolescente. Então, tem mais casos que já entraram no caso de Adolescentes. bullying quando entrou Sim, na adolescência do que no. na- sim. hum. Então, isso aí talvez seria mais da parte Cultural nossa. cultural Sim, nossa, sim. do idioma, da falta de Não comunicação. tanto entre crianças e adolescentes, o idioma não é tanto a barreira. Hum, Não vejo tanto a barreira. Hoje já nem tanto, mas logo quando eu comecei, como eu falei, né, eu comecei no Fundamental 1, fui no Fundamental 2, depois eu fui, para o ensino médio, né, e dei aula até em universidades do Japão. Então, nessa vasta experiência que eu tive, o que eu percebi? O adolescente, ele, por exemplo, vai, a menina, então, de domingo teve uma festa, e aí ela pintou unha, né? E na segunda-feira ela chega com a unha pintada. hum, E é proibido. uhum, Aí já pega a aluna, já leva na sala, de enfermaria para tirar o esmalte. E às vezes ela, ah, mas eu fiz ontem, eu fiz no sábado só para o aniversário, né? Minha mãe pagou caro. Mas é regra. hum, Né. "Ai, professora, a senhora não vai fazer nada?". Não dá para fazer nada, uhum. porque é regra. Então, quando se faz a matrícula, já é explicado. E isso, no Brasil é super normal, uma menina de 12, 13 anos, até de 6 anos aparecer com a unha pintada. Uhum. Então, essas diferenças, assim, culturais, assim, quando a criança vem adolescente para cá, é mais difícil. Quando ela começa na pré-escola, ela já sabe, Uhum. né, e aí não tem tanto problema. Sabe que o Japão, ele foi muito preconceituoso em relação a estrangeiros, né? Depois que perdeu a guerra, entraram um país estrangeiro Sim, dominar o Japão aqui. Então, hoje em dia eles até têm uma boa relação com os Estados Unidos, e tal, mas desse pessoal que experienciou um pouco o pós-guerra, sim, que tanto é que teve. Todo mundo tem essa reclamação, todos os brasileiros aqui no Japão têm essa reclamação que vai trabalhar em fábrica e sofre bullying até fora das escolas, sim, que viram que esse pessoal que é mais velho dessa sim. época aí é muito racista em Hum. relação A a estrangeiro. qualquer tipo de estrangeiro. Eu percebi que essa nova geração
de japoneses mais novos, quando eu fiz um intercâmbio na Austrália, eu conheci bastante japoneses e eu vi que eles têm um pensamento diferente. Mas o que que você acha dentro da fábrica, fora esse pós-guerra, esse pessoal mais velho? O que que você acha? Por que que eles tinham tanto preconceito assim? O que que você Na acha? verdade, o Japão é uma ilha, Uhum, né, então eles eram muito fechados, e eles não tinham noção de receber os estrangeiros, né, para esse trabalho braçal. uhum, Depois já de décadas, eles perceberam o Japão está envelhecendo muito rápido, uhum, então há necessidade dessa mão de obra, estrangeira, aham, né. Agora, como, você comentou realmente, os jovens de agora são mais receptivos, tanto que, casamentos, né, já são feitos, assim, bastante casamentos com japoneses e estrangeiros, uhum, coisas que nós não víamos muito antes, né. uhum, E aos poucos eles e tem uma coisa que o japonês sempre fala, assim: "Nossa, mas vocês brasileiros são tão alegres, vocês têm uma alegria interna, né", e eles admiram muito esse nosso lado, uhum, alegre de ser, né. E eu acredito que os muitos japoneses também querem aprender sobre isso, uhum, né. O fato de ter bullying dentro da assim, eu vou ser muito sincera com você, eu desconheço, esse lado, né, da fábrica, eh mas o que eu posso lhe falar é assim, que algumas vezes, esses japoneses mais antigos, eles não sabem se comunicar. uhum, E aí começa o bullying, né. uhum. Porque é tão bom você poder pedir um favor, e agradecer, falar: "Por favor, muito obrigado". E algumas vezes esses japoneses da época dos nossos avós, eu acredito, eles são mais secos, mais Secos, ríspidos. ríspidos, por passar, dificuldades no Até fome eles passaram, né, pós-guerra, pós-guerra. sim. Uhum. Então eles têm aquele, né, aquele espírito de samurai, Que tem que ser né, forte, não é, mostrar um sentimento. casco por fora, mas por Aham. dentro, se você chegar a conhecer alguns deles, eles são muito amorosos. Aí Uhum, que vai, a barreira do idioma. uhum, Então, se você for uma pessoa que chega eu sempre falo assim para as pessoas que vão pela primeira vez na fábrica, se chegar, não souber falar, "Sumimasen", né, "Oshiete kudasai", por favor me ensine, né. uhum, "Watashi wa Boreajiru-jin desu", eu sou brasileiro, né. Essa palavra-chave "sumimasen" é milagrosa, e ela serve para por favor, para desculpe. Então vamos ser humildes, né, não precisa tentar mostrar que sabe não. Não sabe? "Sumimasen, oshite kudasai", melhor do que fazer errado e levar um pito, uhum, uhum, né. E eu acredito, assim, que hoje, muitos japoneses, assim, já mudaram também a forma de olhar para os estrangeiros. uhum. Talvez ainda tenha algumas fábricas que existem algum tipo de bullying, infelizmente eu tenho também conhecimento de que o bullying vem dos próprios estrangeiros, entre eles mesmo, né. De não entender não, mas Não, de não assim, entender a cultura deles, não tal. entre eles mesmo, Ah, assim, não são unidos, infelizmente, né. sim, sim. Eu ouço alguns comentários e eu fico muito triste com isso, Uhum, porque, o sol nasceu para todos, né, e a oportunidade é para todos, então, uhum, seria tão bonito se todos nós fôssemos muito unidos, aham. né. E porque na fábrica então os pontos que são vários fatores que talvez, a gente, percebe esse maltrato que, não é um, dois, Sim, que várias pessoas várias comentam. pessoas comentam sobre Uhum. esse jeito ríspido e duro e preconceituoso Sim. até certo ponto, dos japoneses, né. Mas então isso tu acha que é uma construção de vários fatores, por exemplo, aquela, coraça, Sim, cultura pós-guerra sim. e falta de comunicação, talvez não seria o principal a falta de comunicação? Não, porque até um tempo atrás os japoneses eles foram educados para não transmitir os sentimentos, para Hum, guardar os sentimentos, né. uhum, Então, por isso que eles são considerados um povo frio, mas eles são muito amorosos, muito carinhosos. uhum, Agora sobre, essa parte, assim, né, de trabalho, eu vou até relatar um exemplo que aconteceu com meu filho, uhum, quando ele estava no ensino médio, ele foi fazer um bico na Uniqlo. hum,
tem toda a regra, assim, né, que ensinaram. Então, quando entra cliente, você tem que cumprimentar 90 graus, e depois é 60 graus, né. Uhum. E ele tinha um caderninho. Daí, uma certa ocasião, acho que ele tinha uma mercadoria que ele tinha que levar num ponto, então ele tinha que sair do ponto X para fazer um L e chegar no ponto Y. Mas ele achou que na diagonal ele chegava mais rápido, Hum. né. E ele, para chegar mais rápido, que aí ele começou a fazer. E o superior dele chegou e falou assim: "Olha, você tem que fazer o L, você não pode ir na diagonal". Aí ele pegou e falou assim: "Mas se eu for na diagonal, eu chego mais rápido e termino mais rápido, e posso Uhum. produzir mais". Aí o superior dele olhou e fez assim: "Você é estrangeiro". Ele falou: "Eu sou brasileiro". Eu falei: "Ah, tá". Porque se fosse um japonês, ia falar "Hi", abaixar a cabeça, ia falar "sim", Aham. abaixar a cabeça e fazer. Então ele relatou isso para mim, eu falei: "Parabéns, filho, Uhum. vocês precisam mesmo, se é para melhorar, tem que opinar, né". Uhum. Então, mas ele ainda falou, sumimasen, ele falou: "Desculpe-me, mas se fizer assim, não chega mais rápido e não produz mais". Aí, então Então, o superior dele concordou. ainda eles têm uma cultura de hierarquia e que Sim, tem que respeitar, que não é errado, né, não é por um errado. lado. É, mas Aham. eles aceitam. É porque o japonês, ele não, aceita erro, Uhum. tá. Para você ter uma ideia, na escola japonesa, nós temos, assim, vai, um formulário que tem 6 quadradinhos e para eu chegar no diretor, eu preciso passar para 5 professores, receber o carimbo de todos eles até chegar na diretoria, Hum. né. É uma hierarquia muito grande. E quando eu comecei a trabalhar, como a minha entrevista foi com o diretor, eu sempre ia direto no diretor, eu não sabia disso, Aham. né. Uma vez conversando com a copeira sobre, teve um comunicado lá, eu falei: "Eu não sei por que que passa por tantas pessoas se eu vou direto". E Hum. foi quando ela falou: "Não, mas só você vai direto, ninguém vai". Hum. E daí eu fui pedir desculpa e aí o diretor falou: "Não, você pode vir direto mesmo, não tem problema", né. Eu falei: "Mas diretor, porque até relatar o desafio desse aluno, até chegar no senhor eu já solucionei". Então, Uhum. e isso foi muito engraçado. Elimina a burocracia Sim, em e certos eu pontos. acredito que vai muito, assim, da forma de você trabalhar, né. Uhum. Mesmo nas escolas, as crianças, elas são tão inteligentes, elas aprendem tão rápido, que eu fico impressionada, assim, até por isso que eu não vejo tanta questão do bullying, Uhum. né. O que às vezes eles confundem é assim, entrando no Fundamental 2, que é o ginásio, tem muita tarefa. Uhum. Haja visto que o material didático, quando você sai do Fundamental 1, que é a sexta série, que são 6 anos, né, e você vai para a sétima, que é o Fundamental 2, o primeiro, o material didático já é assim, da água para o vinho, é muito difícil. Uhum. E tem que estudar todos os dias, senão não consegue acompanhar, né. Uhum. E quem não tem essa disciplina, acaba ficando para trás. Uhum. E daí, perante aos outros olhos, é um tipo de bullying, né. "Ai, a professora não está ligando para o meu filho", né. E Uhum. quando na verdade, às vezes, não é isso. Então, tomar muito cuidado, assim, para não faltar por qualquer coisa, Uhum. né. Então isso é muito importante também. Uhum. O fato, assim, de você ter uma disciplina, né. Eu sempre falo para os meus alunos, papai e mamãe acorda cedo para trabalhar, e a obrigação de vocês é acordar cedo para vir para a escola, né, que a maior felicidade do papai e da mamãe é ver que os filhos foram para a escola, né. Uhum. E eu lembrei de um caso agora Sim, de umas de um comentário de um pessoal que estudou em escola japonesa sim, que receberam, comentários assim dos alunos, que era da mesma idade que eles e eram jovens, que falavam assim: "Volta para o seu país" ou coisa sim, e tal, sim, né, sim, insultando. Mas da onde que uma criança, tem já esse pensamento de volta para o seu país que você é isso, isso e tal, ofendendo, sim. falando para voltar para o seu próprio país. Uhum. Da onde que essa criança tirou? Eu acho que ela não inventaria do nada, ela deveria ter escutado isso de alguém, A mais educação velho. vem do lar.
tá? A educação é de Uhum. berço. Uhum. Então, ela já teve esse berço discriminatório. Uhum. Então, para mim, é isso. Minha filha na primeira série, ela tem cara de japa e sofreu bullying já na primeira série, com 6 anos de idade, né. Então, um dia ela voltou chorando, falei: "O que que foi, minha filha?" Ela: "Ai, a pessoa A falou que eu sou mentirosa, porque eu não sou brasileira, eu não sou gaidinha". Eu falei que eu sou, né, porque o nome dela Fabiane Akemi, né. Aí, eu liguei para a mãe dela, eu disse: "Olha, minha filha não é mentirosa, nós realmente somos brasileiros com muito orgulho, né". E aí a mãe explicou: "Ai, a minha filha, imagina, por que que ela fez isso? O meu marido mora nos Estados Unidos". Ou seja, carência. A Hum. minha é totalmente carente, porque estava acostumada a ver papai, mamãe, filhinho, filhinha, né. Uhum. E então ela fez isso, e eu me lembro, assim, até hoje, nessa noite nós tomamos banho, eu sempre tomava banho junto com ela de ofurô, eu falava assim: "Filhinha, nós brasileiros, olha, pensa, japonês nunca foi para o Brasil, nem sabe como é, nós não estamos aqui, olha, você fala português, japonês, agora está aprendendo inglês, depois você vai falar outros idiomas, nós estamos muito mais adiantado, coloca isso na sua cabeça, né". E graças a Deus foi, assim, um incentivo para ela continuar estudando, né, e conseguir entrar numa universidade federal aqui no Japão, Uhum. competir junto com os japoneses, né, e trabalhar hoje numa multinacional. Então eu acredito que se no primeiro momento eu tivesse: "Ai filha, não precisa mais ir para a escola japonesa, vou tirar você, vou colocar na brasileira porque você está sofrendo bullying", então eu acho que, ela já teria, assim, um outro nada contra, tá, muito pelo contrário, os pais têm o livre-arbítrio de escolher o que é melhor para o filho, né, mas isso fez com que ela se tornasse mais forte, né. E eu acho que, às vezes, nós pais não queremos que os filhos sofram. Uhum. Então, às vezes, no primeiro desafio, eu não gosto muito de usar a palavra dificuldade, eu Sim, prefiro sim, desafio. desafio. Então, no primeiro desafio, se a gente não der um empurrão, eu acho que a criança, ela vai para o lado mais fácil, porque nós adultos também Uhum. vamos para o lado mais fácil, né. Uhum. E o que que eu ia falar? Por exemplo, talvez nem seria esse lado da barreira do idioma, da falta de comunicação, que falta de comunicação gera o desentendimento, né? Sim, sim. Não só por esse lado da barreira do idioma, da falta de comunicação, o Japão ele tem um registro bem alto, um histórico Sim, de suicídio por sim, pressão, por muita pressão nas crianças, até no trabalho, e, sim, e tem um histórico de bullying alto também. sim. É, ah, isso vem de cultura? O Bom, que que você acha? sobre o suicídio, são vários fatores. Quando se trata de um adulto, de um presidente de uma empresa, que a empresa faliu, por responsabilidade dele, então ele vai e se suicida, porque ele acha que assim ele está redimindo, né, o erro dele. Muita vergonha. Muita vergonha, Uhum. né. No caso de adolescentes, eu acho que até esse está sendo um tema, assim, mundial, né, Hum. que os adolescentes estão, achando que a vida é um jogo de game, que Hum. você vai morrer e vai ressuscitar, e não é. Então, eu acredito que, houve algum tempo atrás, assim, até no grupo da minha filha, quando sai o resultado, quando sai do Fundamental 2 para entrar no ensino médio, que é o cocô, sai do Tchugaku para entrar no cocô, você precisa prestar um exame nacional. E se você não for aprovado, você não entra nesse ensino médio, né. Uhum. Aí tem a segunda, a terceira opção, que seria ensino médio também, mas particular, que aí onera mais custos, né. Então, um coleguinha dela, no dia que saiu o resultado, ela tinha sido aprovada numa federal, e o menino, que era o coleguinha, ela falou: "Mamãe, eu preciso ir correndo, porque, né, eu tenho que salvar meu amigo". E ela ficou, acho que até umas 7 da noite, e eu falei: "Mas o que aconteceu, minha filha?" Ela falou: "Nossa, mamãe, ele me ligou falando que ele não passou e ele ia pular na linha do trem". Daí eu expliquei para ele, mãe, que os pais dele iam ficar muito triste, que ele tinha ainda uma segunda chance, uma terceira chance, e que se ele pulasse lá na linha do trem, a vida dele ia acabar, né. E até hoje são amigos, Hum. né. Então eu acredito, assim, que quando a pessoa avisa que vai cometer, ela quer uma ajuda. Uhum.
né, porque a pessoa que comete, ela não avisa, é silencioso, Uhum. né, mas a família tem que estar muito atento a isso. Quando a criança fica muito silenciosa, muito na dela, não quer sair com os pais, isso tem que ser observado. Isso tem que ser observado. Inclusive, não sei se é do seu conhecimento, mas o prefeito de Ota, da cidade de Ota, ele teve um filho que se suicidou e devido a isso, ele não tinha pontuação para entrar no ensino médio, pontuação adequada, e para não ser vergonha na família, né? E ele se suicidou. Então, para isso, o que que ele construiu? Ele construiu uma escola na cidade de Ota chamada Flex, que é um ensino médio, é municipal, é estadual, é da província de Como? Guma, então ele e tem o turno diurno e o turno noturno. Então quem precisa trabalhar, trabalha de manhã e estuda das 5h30 da tarde até as 9 da noite. Uhum. Ele fez exatamente para essas crianças que, se você, por exemplo, quiser entrar num bom ensino médio, você tem que ter no mínimo 400 pontos em 5 matérias. E para entrar nesse colégio, você tendo 100, 150, você já consegue. Às vezes nem precisa de 100. Se você for um aluno assim que não falta muito, for um aluno disciplinado, você consegue também entrar. E o diferencial é que quem não tem um poder aquisitivo para comprar material, que é muito caro no ensino médio, não tem uniforme. Então, Uhum. por isso o nome é flex, né? É um colégio flexível. Uhum. Não tem uniforme, Uhum. você gasta no máximo 10.000 ienes por mês e você consegue o diploma do ensino médio normalmente. Uhum. Porém, existem muitos pais que falam que lá as crianças vão para lá e se tornam delinquentes. Isso não é verdade, porque tem alunos formados lá que hoje estão lá em Nagoya fazendo curso técnico, estão em Tóquio numa universidade. Uhum. Eu não acredito, como professora, não é a escola que faz o aluno, é Uhum. o aluno O que aluno. faz a escola, Sim, sim. né? Por exemplo, então, no caso desses casos de suicídio, então seria muito menos o bullying entre eles e mais a pressão? Sim, é a depressão. Depressão, Depressão é pelo fato deles não conversarem com alguém o hum, problema vivido. hum, Porque se ele divide com alguém, hum. ele já tá dando uma brecha para ser ajudado. Mas que ele enxerga como uma pressão Familiar, familiar pressão em familiar. relação a A sociedade. ter que É. estudar, tem que ser um bom É uma exemplo. pressão familiar em relação à sociedade. É a Aham, sociedade que cobra. aham. Né? Aqui no Japão fala muito sobre Kyaria, né? Kyaria, você sai de um bom colégio, entra numa boa universidade e já entra numa ótima empresa. Não é como no Brasil que você pode sair de uma universidade privada e você está trabalhando numa empresa multinacional. No Uhum. Brasil não existe isso. Todas as crianças, os adultos, adolescentes formados, pode concorrer à mesma vaga, né? Independente da universidade que saiu. Uhum. Agora aqui, se você tem um diploma tipo da Universidade de Tóquio, você tem emprego garantido onde você quiser. Né, que eles falam muito sobre Chiara. Então, isso eu vejo assim, uma grande diferença, porque no Brasil as pessoas que contratam olham o currículo, né, da pessoa e não a procedência do diploma universitário da escola, né? Entendi. E tu com essa grande experiência lecionando em escola japonesa, existe um treinamento para os professores em relação a isso? Então, nós professores aqui que estamos no Japão, há um tempo atrás, nós estamos em 2024, então 2013, né? 2007, houve um projeto do governo federal brasileiro, que começou com o governo, depois passou para outro governo, né? Mas aí a Universidade Federal de Mato Grosso, em conjunto com a Universidade Tokai, em Kanagawa, ela trouxe o curso de pedagogia à distância. Uhum. Devido à demanda de muitos estrangeiros latino-americanos que já estavam aqui nessa região, aqui no Japão, e professores precisavam ter uma reciclagem. Nós estávamos precisando dessa reciclagem, Uhum. também por já um tempo estando aqui. E abriu, então, essa vaga, foi totalmente patrocinado por empresas privadas, como a Mitsui Bussan, Petrobras, Banco do Brasil. Eu posso estar falando os Não, sim, nomes? sim. E foi um curso de 4 anos e meio, 4 anos, né?
ou 4 anos e meio, que incluiu japanologia, e os professores da Universidade Federal de Tóquio, eles vinham de 6 em 6 meses para nós termos aula presencial. Uhum. Então foi criado polos onde há a maior concentração de brasileiros. O nosso vestibular foi na própria Universidade Tokai e os 300 aprovados tiveram esse curso 4 anos totalmente gratuito, subsidiado por essas empresas privadas na qual eu sou muito grata. Uhum. E também sempre tem, bom, eu não sei de cada região assim, mas na cidade de Ota existe um grupo de professores que fazem um estudo à parte com professores japoneses. Uhum. Eu acredito que na região onde tem maior concentração de estrangeiros e professores, também existe esse grupo, Uhum. né? Eu acredito. Então, está sempre assim, reciclando, porque hoje em dia os alunos, eles têm muita informação. Eu acho que está enchendo muito a cabecinha dos alunos com muita informação. É muita internet, muito celular, muito videogame, né? Eu Uhum. acho que a tecnologia, às vezes, está também atrapalhando um pouquinho, Hum. eu Tirando a acredito, a atenção, a concentração. concentração deles. Eu acredito. Aham. E fora esse projeto que eu achei muito bacana, né? Do Banco do Brasil, o que nem tu comentou também, o Mitsui Bussan, Petrobras, distribuição. é, patrocinando a Sim, bolsa dos professores, reciclando, dando uma sim, graduação de pedagogia. sim. Fora isso, que foi, né, que tu comentou, que é junto com a parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso e a Universidade Universidade Tokai, aqui que do é Japão, bem Tokai, né? conhecida, assim. Entra nesse assunto às vezes é sorrateiro, a criança fica calada e quando menos se percebe, ela, né, cometeu esses casos aí que a gente estava conversando antes. Sim. Existe algum treinamento dentro da escola, em relação à observação dessas Na crianças? verdade, todas as escolas têm o counseling, nós falamos counseling, né, que seria assistente social. Aham. Tem algumas crianças que elas têm dificuldade em ficar numa sala normal com as outras crianças. Elas preferem ficar numa outra sala à parte, então tendo aulas, elas não ficam junto com as 30 crianças, né, ou 35. E aí elas ficam com a assistente social ou a escola utiliza uma sala à parte ou às vezes na biblioteca, aonde está aberto, né. Porque o Japão ele trabalha muito com inclusão social. Então numa escola normal, existe também as crianças cristais, que são as especiais. Essas crianças não vão em escola só de especiais, elas ficam junto, existe a inclusão social, né. Hum. Quando a gente percebe que alguma, assim, criança, veio com algum bom, às vezes, assim, já vou entrar, assim, num geral, né, ou se veio com algum hematoma, né, se teve Hum. algumas coisas, ou se a criança está muito quietinho. Então, normalmente, nós chamamos as crianças e teve até um projeto, do governo de Guma, da província de Guma, que trouxeram psicólogos brasileiros para cá, né. E nesse projeto, as escolas onde tinha maior concentração de estrangeiros, as psicólogas vinham e dava tanto orientação para os alunos quanto para os pais. E isso foi bastante importante, porque, Uhum. eu talvez essa parte, assim, muita gente tem preconceito quando se fala de psicólogo. "Ah, mas eu não sou louco para precisar de Aham. psicólogo". Uhum. Todos nós humanos Tem vergonha, né, é. de estar fragilizado de algum Sim, ponto. sim, Hum. nós somos emocionalmente afetados diariamente, e não é vergonhoso você precisar de ajuda, você procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, não é porque você é louco, muito pelo contrário, porque você está muito bem e está ciente, né, que você precisa dessa ajuda e você vai buscar. Então, muitas vezes, quando nós percebemos assim, alguma coisa estranha, diferente, uma criança mais isolada, assim, nós vamos buscar a fundo para ver o que que é. Uhum. E se necessário for, recomendamos, tem clínicas aqui, né, Uhum. clínicas, psiquiátricas, psicológicas, e dependendo do grau, se for um grau de depressão, às vezes até inclui medicamentos, Uhum. né. Entendi.
E você se formou no fundamental ensino médio lá no Brasil, Sim, né? sim, E hoje em dia dá aula em escola japonesa. sim. Você enxerga muita diferença? Alguma tem um ponto mais positivo que a outra? Olha, As diferenças. sim, eu acredito que se o sistema educacional japonês fizesse uma parceria com o sistema educacional brasileiro, nós criaríamos gênios, 100% de gênios, né? Pegar a disciplina e a organização japonesa com a criatividade e a alegria do brasileiro. Seria 100%, Em né? questão de metodologia de ensino. Também. Nós já temos uma grade anual onde nós temos que cumprir. Eu estou falando em escola japonesa, Aham, né? sim. E a grande diferença é que no ensino fundamental 1, por exemplo, você tem que dar aula de tudo. Você dá aula de música, de educação física, de artes. É uma professora para tudo, né? Uhum, Quando você entra no Fundamental 2, que é o antigo ginásio, aí sim, a professora de música, de artes é de já artes, separa, né? já separa. Uhum, Mas no Fundamental 1, ela faz tudo. Então, por isso que o professor fica das 8 da manhã até as 8 da noite. A carga horária é muito grande, porque lá tem que estar olhando tudo. Né? Por outro lado, a escola japonesa, ela disciplina o aluno. uhum, Então, já com 3 aninhos de idade, na hora de dormir, é a própria criança que tem que colocar o pijaminha, ela que tem que fechar o botãozinho, então uhum. já se torna independente, né. Tem umas práticas na escola japonesa que não tem na escola Sim, brasileira. e na quinta, sexta série, tanto os meninos também costuram, eles precisam costurar Uhum, avental, eles bordam, uhum, né, coisas que as minhas irmãs tiveram lá no Brasil, né, acho que ainda tinha essas aulas, e aqui no Japão ainda tem. uhum. Em relação existem coisas. É, em relação ao material didático, Hum, o Brasil está ano-luz mais mais adiantado adiantado. do que o Japão, Isso aí que eu queria tá. saber. Eu acredito que, bom, matemática, Japão, né, não precisa nem falar. Mas, por exemplo, assim, só né, entre História, parênteses, geografia. história e geografia, uma criança de 9, 10 anos, ela estuda, a história da cidade onde ela mora. Uhum, Né. uhum, No Brasil, nós já estudamos, o estado, o uhum, país, né, e quando você entra no fundamental, já no 2, que é o ginásio, você já o mapa mundi, né. uhum. E isso, com relação a isso, eu acredito que ainda, o Japão ele é mais, assim, é uma ilha Bem mesmo. fechado em relação Ela a a esse internacionalização. Sim, internacionalização. a esse Aham. movimento global, né. Mas, por outro lado, por isso que eu falo, se tivesse essa junção, né, de 2, da educação japonesa e brasileira miscigenada, mesclada, criaríamos gênios, 2. Talvez não seja aí que o Japão falha e talvez crie pessoas, talvez até um pouco preconceituosas em relação ao estrangeiro, já não vem desde o ensino da metodologia, que não abrange internacionalmente, a história, por exemplo. Pode ser também, né. Por outro lado, eu vejo meus alunos estrangeiros se destacando através do inglês, né, abrindo asas e voando através de esporte, porque aqui no Japão, quando a criança entra no ensino fundamental 2, ela tem 2 formas de entrar no ensino médio, ou é pelo esporte, se ela for muito bem no esporte, se destacar, o próprio ensino médio convida e às vezes até dá bolsa de estudos, né, ou no intelectual. Então não tem outra forma. Fundamental 2 você Fundamental fala. 2, que é o ginásio. Como assim você falou que convida? Convida para poder estudar na escola X que ela Isto. escolher. Por exemplo, quando Porque você são escolas conceituadas, no caso. por exemplo, vai, Ah, saiu tá no terceiro ano do ginásio, que é o nono ano, né. uhum, Então houve um campeonato nacional de vôlei. uhum, Aí uma criança se destacou, a escola dela foi campeã. Ela é levantadora, ela é cortadora. O ensino médio já tem um time de vôlei forte. uhum, Ele vai convidar essa atleta uhum, para ser aluna.
sem precisar prestar o vestibular. Entendi. Ela entra, só com Então, entrevista. por exemplo, aquela escola tem um time de vôlei forte, só que ela Sim, estuda em outra, mas o sonho dela é jogar naquele time lá porque já tá sim. forte. Então, O técnico pode convidar, o olheiro, né. existe nesse. Uhum, Tem um caso inclusive de uma aluna do Fundamental 2, que é o ginásio, né, aham, ela era atleta judoca, e no último ano, no terceiro ano tem a corrida de, eu acho que era 3 quilômetros, e ela foi campeã nessa corrida. E coincidentemente tinha um técnico do ensino médio, que é o cocô, olhando. uhum. Imediatamente no dia na segunda-feira ele ligou para o diretor da escola onde eu trabalhava falando: "Aquela aluna é estrangeira", o diretor falou: "Sim, é brasileira, eu quero ela na minha escola e nós vamos dar bolsa integral", e era um ensino médio particular, Aham, onde os pais gastariam cerca de 600.000 ienes para a aham. criança entrar, e ela entrou com bolsa integral, Uhum. 100%. Então tem essa diferença de valores de Sim. escola para escola? Sim, sim. Uhum. Tem as privadas, né, e as municipais, tem uma diferença grande e os pais precisam ir preparando o bolso. Uhum. Entendi. Então, tem as privadas igual no Brasil Sim, e as municipais igual no Brasil, que a diferença de qualidade de ensino é é grande, grande, né? é. E falando em qualidade de ensino, tu comentou aqui que teve patrocínio de empresas privadas para fazer uma reciclagem com os professores brasileiros aqui. E tu falou na época que tu fez esse curso de pedagogia junto com a parceria Sim, de universidades, formaram 300, isso. Só 300 que a vaga candidatos. foi aberta e Aham, qualquer candidato, qualquer pessoa poderia se candidatar, aham, que não fosse funcionário dessas empresas, né, sim, aham, era a única, exceção. uhum, Então teve pessoas que não eram professores, sim. mas que viu Se essa oportunidade de se ter formaram em um pedagogia. isto, e Aham, prestaram, aham, né. A Acredito que acho que mais da metade eram professores já, uhum. mas acho que uns 30% eles, exerciam uma outra função, tanto que depois de graduado, não lecionaram, né, eles estão em uma outra profissão. Aí você falou que seria maravilhoso se tivesse essa junção das escolas brasileiras com as escolas japonesas, porque um poderia melhorar a outra Sim, em vários, equilibrar. equilibrar em vários quesitos. Sim, No caso aqui, tem vários professores que não têm essa experiência de lecionar no Brasil em relação à qualidade das escolas brasileiras aqui no Japão. sim. O que que você, qual é a sua opinião em relação a isso? Eu acredito que todas as escolas brasileiras, elas estão preparadas para receber o aluno, educar e disciplinar, né. Uhum, Veja bem, eu volto a repetir, não é a escola que faz o aluno, é o uhum, aluno que vai escolher o tipo de cidadão que ele vai querer ser no futuro, uhum. né. Então as escolas brasileiras hoje credenciadas aqui no Japão, já tem até o ensino médio e depois acho que dá opções, né, de ou para a universidade, ou através de línguas, de idiomas, ou fazer universidade à distância, que tem várias universidades brasileiras aqui já no Japão, né. Uhum, A única coisa que talvez eu poderia colocar, assim, não é uma crítica, né, mas seria o espaço físico. uhum, A única coisa que eu colocaria seria o espaço físico, porque a escola japonesa ela tem, né, o campo de futebol, ela tem a piscina, ela uhum. tem a sala de música com piano, Laboratório. laboratórios, né, Uhum, cozinhas, uhum, então seria isso, a parte, assim, física mesmo. aham, Mas, como né, os pais eles têm o livre-arbítrio de escolher o que é melhor para os filhos, e também pais que já pensam em retornar para o Brasil, já estão preparando os filhos para isso também, né. aham, Então eu acredito que, todas as escolas estão aptas, dependendo do que os pais estão buscando, aham, né. Só voltando nessa aluna que eu te falei, aham, aí ela no primeiro campeonato do ensino médio, ela foi a campeã, teve o concurso nacional a nível Japão, uhum. tá. Todos os colégios do Japão, e na corrida de 10 quilômetros ela fez o melhor tempo. Aí ela foi capa no jornal.
né. E depois, uma empresa japonesa, eu não sei se eu posso falar o nome, né, a convidou para patrocinar. E ainda para completar, pediram para ela tirar a nacionalidade japonesa para representar o Japão nas Olimpíadas. Olha que É, legal. então eu falo, né, ou entra pelo esporte ou estuda e entra pelo intelectual, Ou pelo mas estudo. tem essas 2 chances, né. Entendi. E tu acha que, por exemplo, uma criança que está estudando numa escola brasileira aqui no Japão, ela teria essa oportunidade de participar num time de vôlei? Assim? Se a escola inscrever devidamente, no clube esportivo, Uhum. eh, ela pode entrar participando desses campeonatos, né. Aham. Mas aí teria que primeiro procurar a prefeitura local, a secretaria educacional e o time, por exemplo, são 6 meninas, todas, do Fundamental 2 no caso, de 13, 12 a 15, 14, 15 anos, né, 13, 14, 15 anos. Então, só que, às vezes, além de 6, tem que ter no mínimo 6 para jogar vôlei, se for um time de vôlei, né, ou 7 ou 8, porque se uma se machuca, a outra tem que entrar e participar desses campeonatos. Uhum. De repente, se as escolas forem atrás e buscar, eu acredito que podem estar entrando nesse campeonato a nível estadual. Por Uhum. exemplo, as escolas do Fundamental 2, elas competem na província de Goma, aí o campeão de Goma vai fazer o campeonato nacional a nível Japão, Uhum. né. E geralmente essas meninas que estão na equipe do Japão, elas foram campeãs na nível nacional, e daí convidaram então para formar o time do Japão, né. Hum. Então eu acredito que sim, se as escolas a diretoria for atrás, não, eu acredito que não tenha nenhum problema. Mas, por exemplo, uma escola brasileira, tem Única coisa que eu fico só um pouco preocupada seria ah, na barreira do idioma, né. sim. Se ela estiver preparada e conseguir se comunicar com o time em japonês, eu acredito que não teria problema nenhum. Entendi. As escolas tem escolas brasileiras que têm aqueles jogos, né, os jogos, Estudantis. estudantis, né, que é entre as escolas brasileiras, né. Sim, Tem campeonatos de futebol, campeonatos de vôlei, basquete, né. Eu me esqueci o nome dessa, é o Gebra, né? eu acho isso super positivo. Tem o Gebra e a EBJ, uma coisa assim, né, se eu não me engano. Mas isso são jogos feitos só dentro das escolas brasileiras. Sim, E para ela se inscrever nesse que tu falou, tem que chegar na prefeitura é e se através inscrever, isso, da precisa, prefeitura, da secretaria educacional. a escola precisa ter um mínimo de requisito para poder. Eu não sei, eu teria que me informar. Aham. Porque, por exemplo, para elas serem licenciadas, elas conseguem ir atrás de conseguir a licença do MEC Sim, e também tem a Associação das Escolas Brasileiras que ajudam a tirar essas licenças, sim. né? Eu acredito Mas, que a maioria das escolas aqui já devem ter essas licenças. aham, sim. Aí só para entender, né? Se seria fácil porque já tá no Japão. Sim, Já vai criar geralmente os pais indecisos de voltar para o Brasil, não sabe o que vai fazer, aí procuram deixar numa escola brasileira ou até mesmo para não perder as raízes. E só que tá no Japão. sim, E dependendo da escola brasileira, limita esse adolescente de talvez chegar num time nacional, sim. né? Então, não seria muito fechada numa bolha as escolas brasileiras em relação nesse quesito Nesse do, do, âmbito, né? do, do do esporte, até nesse exemplo. Sim, sim. Olha, eu acredito que o sol nasce para todos, como eu falei, né, no Uhum, início. Se a diretoria procurar, mais informações, como nesse momento eu não posso te responder, porque eu desconheço, né, uhum, mas eu acredito que os brasileiros têm bastante potencial para estar participando sim, num campeonato que seja de vôleibol, de futebol, uhum, futebol de campo, né. aham. Para estar pleiteando uma vaga e quem sabe numa dessa tem algum olheiro e convida esse aluno para ir,
para o colégio deles, né? Uhum, uhum. Então, ah, voltando na Sim, questão dos valores, né? sim, Que tem como você comentou, tem as escolas particulares, as as privadas privadas. e as Municipais, municipais, sim. né? E em relação ao financeiro, é muito caro. É, porque, assim, até no próprio ensino médio, que é o cocô, dependendo, né, do colégio que ela entra, além do material, você já precisa comprar o kit. O kit seria eh, uniforme esportivo, Uhum, né? Aí seria o agasalho de verão e de uhum, inverno. Já compra a capa de chuva, já compra o tênis interno e o tênis externo. A uhum, bolsa, que a bolsa tem que vir com a logomarca da escola, uhum, o capacete obrigatório, que uhum, também tem que usar, normalmente quando já é no ginásio, já, que é o Fundamental 2, é obrigatório ir de capacete se você for usar a bicicleta, né? E todas as bicicletas são seguradas, então no percurso que a criança faz entre a casa, a escola, a casa, é segurado. Se acontecer algum acidente, existe esse seguro que cobre, né? uhum, Os pais, dependendo do ensino colegial, né, do ensino médio, quando entra no Fundamental 2, que já é o ginásio, já também a despesa é maior do que o primário, do que o Fundamental 1, né? uhum, Porque já tem que comprar também todos esses uniformes. E quando entra no Fundamental 2, usa o uniforme social, que os uhum, meninos é tipo de um terninho sim, e as meninas a sainha e um blazer. uhum, Então, isso daí chega em torno, assim, dependendo da escola, entre 60.000 até 200.000 ou 250.000. uhum, Mas no início, se a mãe, os pais conseguirem deixar guardado 500.000 ienes, já fica folgado para poder uhum, comprar todo o material, uhum. né? Se quando entrar no ensino médio, mais ou menos 600.000 para poder comprar tudo Para também. o ano inteiro. É porque esses 600.000 utiliza só quando no ato assim que entrar, no mês que vai entrar. As aulas começam no mês de abril, mas Aham, assim que sair a lista de aprovados, no mês de fevereiro, já tem a primeira reunião para já estar providenciando. aham. E daí já vai, já logo de cara já gasta uns 250.000 a 300.000. Isso seria uniforme, materiais escolares, livros. Não, os livros são dados pelo governo, Ah, pela me- Secretaria Educacional. mesmo privado e É, municipal. sim. Só que o privado tem um pouco mais de livro, aí, claro que ele gasta muito mais, né? Uhum, No privado, você pode calcular 70% a mais do que no municipal, né? Porque no privado, até o uniforme, ele é um pouco assim mais requintado, é um pouco mais caro, todo o material é um pouco mais caro também, né? uhum, Então, assim, os pais, eles precisam sempre deixar guardado, a prefeitura local, ela dá o Dido-TAT, que é assistência à criança, né? E seria, acho que dá em torno de 15.000 quando é pequeno, depois 20.000, aí depois eles caíram para 15.000 a cada 2 meses. uhum. Então, se os pais conseguirem estar economizando, estar poupando esse dinheiro para depois poder utilizar quando a criança se formar, eu acho que ajuda muito, porque quando entra no Fundamental 2 faz as aulas extracurriculares. Aulas extracurriculares. Que Hum, seria o voleibol, por exemplo. Tem que aham. comprar o tênis de vôlei, Ah, o sim, sim, uniforme sim. de vôlei. Aham. A criança que quer fazer tênis de campo tem que comprar a raquete, o tênis, a meia. Então, esse uniforme completo é em torno de 50 a 60.000 também. Uhum, Por isso que tem que estar guardando, tem que estar poupando. uhum. Todo mês, quando a criança já está com 3 anos de idade, se os pais conseguirem guardar 10.000 ienes todo mês, ela não vai ter problema quando a criança precisar entrar no Fundamental 2 ou no ensino médio. Uhum. Os pais não precisam sair correndo, né, para poder juntar esse montante. Fora esse valor, tem um valor mensal? Tem, tem. Um Tem um valor valor mensal. mensal, mas é para as crianças irem para excursão, né? Ah, não Então, seria da mensalidade da escola. para você ir. Normalmente as crianças aqui de Guma vão para Kyoto e eles vão com trem-bala.
Aham, Então, saem dessa o ônibus vem pegar na escola, leva até a estação de Kumagaya e aham. vai com o trem-bala até Kyoto. E lá eles pernoitam 2 noites e 3 dias. Então, para isso, a escola arrecada 10.000 ienes todo mês. Aham. E se chegar, por exemplo, às vésperas, assim, um mês antes, assim, da viagem, se por algum motivo o filho não for, esse dinheiro é devolvido. Uhum. Mas seria bom que os pais fizessem essa poupança, porque fica difícil de uma vez só você pagar, tipo, Sim. 120.000, por Aham. exemplo, né. Então já por isso que a escola arrecada todo mês esse valor, Uhum. desses 10.000, aí depois tem mais uns 5, 6.000 do material e tem o valor da merenda, que a merenda Uhum. chega a ser 4.800, 5.200 mensal. Mensal. Só que a merenda é descontado da conta, né, da conta dos pais. Ah, sim. Que nem lá no Brasil tem a escola particular que tu paga uma mensalidade. Eu acho que agora não tá nem mensalidade, tu paga o anual dividido em parcelas Sim, de 12. E a escola estadual municipal totalmente totalmente gratuito. gratuita. Sim. Então, aqui, se um aluno quiser ingressar, tiver uma vontade de ingressar numa escola eh, privada, tem a possibilidade dele ser isento, 100%? Na privada, se for no ensino médio e ele ganhar a bolsa de estudo, Aham. né, sim. Agora, só que, a questão é que se ele entra com bolsa de estudo, ele tem que manter uma média na nota, Até mesmo durante durante o ano inteiro. o ano. Durante os 3 anos que ele tem, ele não pode baixar a nota E dele. se ele não conseguir? Aí cai, por exemplo, a bolsa que era 100% cai para 70, cai para Então 50. por isso que tem muita pressão, então, dos pais em relação aos filhos que não mantêm a nota, por exemplo, talvez, que não tenha condições ou possibilidades de pagar, Sim, baixou a nota, diminuiu a porcentagem da bolsa. Os sim. pais não têm condições, então vira uma briga feia dentro de casa, Olha, para talvez. ser bem sincera, eu não vi nenhum caso ainda nesse âmbito Aham, de ter caído a nota e ter perdido a bolsa. Eu não, assim, não, eu desconheço, né? aham, Desculpe a minha ignorância, sim. se houve, eu desconheço. Pode ser que houve com algumas outras professoras em outras escolas, mas assim que é do meu conhecimento, não houve. Por exemplo, que baixou, por exemplo, em outras escolas aí, Sim, que baixou o rendimento da nota do adolescente na escola, aí diminuiu a bolsa sim. e Aí os pais precisam bancar, né. Então, uhum, se a bolsa era 100%, aí esse mês vai ter que pagar 30%. uhum, Agora, que nem, o ensino existe o ensino fundamental 1 também que é privado, que a mensalidade chega a ser entre 50 a 60.000 por mês, fora o material escolar, uhum, né, e fora também o material dos esportes. uhum. Então chega em torno, assim, aqui na região de Guma seria em torno de 50 a 60.000, e se for na região de Tóquio já passa de 100.000, que são as escolas privadas, né. Então, um conselho para os pais seria não seja tão pesado em relação aos seus filhos se baixarem a Ah, nota. com certeza, Se com certeza. programe Sim, futuramente em caso ele tenha uma diminuição, sim, na nota, para que não né. ocorra essa pressão em cima Dos dos filhos, filhos. sim. Até porque se ele entrar por bolsa já é um mérito muito grande, né, então deve se elogiar sempre. E se por algum motivo, caiu, deve ter tido algum motivo emocional para ter caído as notas, então eu acho que, os filhos precisam muito do apoio dos pais. E infelizmente, às vezes está acontecendo o contrário, né, Uhum. os pais se apoiam nos filhos, Aham. né. Então, não é crítica, é apenas um parênteses, né. Eu acredito, assim, que, os filhos não pediram para vir. Se por algum motivo os pais quiseram vir, né, eles não pediram para vir. Uhum. Então, talvez esse conceito pai, filho, filho e pai, eu posso estar errada, mas eu sinto que às vezes está mudando um pouco, né. Os pais estão deixando de ser pais e estão delegando a responsabilidade aos filhos muito cedo. Uhum. E eles muitas vezes ainda não estão preparados para tal responsabilidade. Por isso que acaba tendo então, essa pressão. E aí às vezes a criança até não quer mais estudar, Aham. né, de tanta pressão. Eu já vi casos de
pais brasileiros que não sabem o idioma, e Sim. como o filho já está numa escola japonesa, aí sobrecarrega a criança. Ah, ô, traduz isso para mim, vamos lá fazer, fala isso para mim, vamos na prefeitura lá e traduz. E não é usar os filhos, mas sobrecarrega nessa parte de tomar uma responsabilidade que ele deveria tomar, né? Sim, você tocou num assunto, assim, bem interessante, né. Hum, Hã, sabe o número de faltas, né. hum, Então, quando a criança falta, se você fosse o diretor de uma escola e teria uma criança com um currículo muito bom, mas ele tem 5 a 6 faltas mensais, por exemplo, né, porque teve que sair para fazer tradução para o pai, ou na prefeitura, ou no hospital, né. E quando, chegar a ficha, se você fosse diretor de um outro aluno que a falta é praticamente zero e desse que tem falta, qual aluno você pegaria? o O que que tem tá mais menos falta, né, o que está mais assíduo. assíduo, né. Uhum, Então, isso é uma questão que eu gostaria muito que fosse pensado, aham, né, até porque as escolas aqui, elas terminam 15h30, 16h30, né, e as clínicas ficam abertas até 18h. uhum, Então, a criança então hoje ela não pode fazer futebol, ela vai ter que sair 4h30, não vai fazer o Bucati, que é o Bucati é essa aula extracurricular, depois, da sala de aula, né, pelo esporte que a criança opta, né, pela atividade, esportiva que ela opta. Então, e procurar levar nesses horários, né. uhum, Ou, se for levar então, avisa bem antes e leva na primeira hora, tipo 9h que a clínica abre, e a uhum, criança perde somente a primeira aula. Aí 9h50, que começa a segunda aula, ela já está na escola. uhum, Então, procura não faltar. É uhum, preferível fazer ticoco, né, que ticoco seria chegar atrasado, do que faltar. uhum. No, É, no caso, seria preferível os pais terem aulas de japonês, também. né? Para Sim, não ficar dependendo dos filhos e sim. para dar um bom exemplo também, né? Sim. Claro. E claro, muitas vezes os pais, talvez, entre aspas, para economizar, não pagar uma tradutora, então levam os filhos como tradutores. Uhum, Mas os pais esquecem que eu acredito, assim, no meu caso, acho que no seu caso também, seus pais nunca tiraram você da escola para que você levasse ou acompanhasse em algum lugar. uhum, E por isso que eu falo, o pai e a mãe é o pai e a mãe, o filho e a filha são filhos, e não é o contrário, né. E uhum, os filhos precisam muito do carinho dos pais, muito da atenção dos pais. Eh, eu percebo que a carga horária, de nós pais aqui no Japão, ela é muito puxada, nós não temos ninguém para nos ajudar, é uhum, Deus e nós, né. Então é um estresse grande também, mas, procura num domingo sair em família, vai fazer caminhada nos parques, né, pega um dia, assim, para meditar, para relaxar e não sobrecarregar os filhos e nem a família. uhum, Então, a carga horária é grande, principalmente da mulher, que ela tem que, além de educar, ela ainda é dona de casa, precisa fazer várias tarefas, né, aham, e muitas vezes acaba também, sobrecarregando a criança. Mas as crianças, nós já fomos crianças um dia, então ele é apenas uma criança. uhum, E eu acredito que isso tem que ser, revisado, uhum. né. Sim. Desculpe. Então, voltando no assunto do planejamento financeiro, né? Que ficou umas dúvidas aqui. Talvez tem muita gente que realmente não entende como é que é essa questão de isenção ou se há uma necessidade de pagar uma mensalidade ou não. Vamos iniciar desde após o pré, o Ok, fundamental um, fundamental 1, tá, né? ok. O valor que deve ser pago seria um valor inicial e não teria um valor mensal. O valor mensal só teria para excursões É, o fundamental e 1 alimentação. o fundamental 1 é a merenda mensal, Aham, só que, a escola, japonesa, ela todo mês ela tem um envelope, e tem que estar sempre colocando um dinheiro. Por quê? Porque às vezes precisa comprar, material de artes, aham, então vamos fazer, modelagem. Aí
Tem que colocar o dinheiro, a professora já manda o envelope com o valor e tem que colocar trocadinho. Então é 530, é uma moeda de 500 ou 10 de 5 e tem que dar trocado. Não é para colocar 1.000 para a professora voltar o troco. A Aham, gente já pede ele trocado, né? aham. A merenda não tem problema que cai débito bancário. Uhum, E na primeira série, às vezes tem excursão. Então, uhum. para pagar o ônibus, aí precisa estar pagando 1.000 ienes, né? Aí na segunda série também vai para excursão. Então, quando chega na quinta ou na sexta série, com a Covid, as excursões foram canceladas, mas agora voltou. Na quinta, sexta série vão à praia. E Uhum. pernoitam uma noite. Então tem que pagar a passagem, né? A pernoite, tudo. E por isso que quando entra no Fundamental 2, aí já é 10.000 todo mês, que é para essa viagem para Kyoto, no terceiro ano. Então, já Uhum. desde o primeiro ano já é cobrado. Começa Ah, mais ou menos o envelope do mês. As aulas começam em abril, no mês de maio já começa. uhum. Então, os pais teriam. Se os pais conseguirem ter, assim, no mínimo 20.000 guardado todo mês para um filho, é o suficiente para as despesas que vêm da escola. Uhum. Agora, quando entra no ensino médio, Uhum. já é mais, né? E até porque, às vezes, a criança vai estudar num outro estado, precisa pegar trem ou ônibus, então já vai onerar o custo com transportes, aí já a despesa é maior. Uhum. Pais precisam estar preparados financeiramente, Uhum. porque quando entra na universidade ou no ensino técnico, que seria, vai, quem quer ser professor de creche ou quem quer trabalhar com assistente social, aí existem os cursos técnicos privados, que aí chega a ser em torno de 900.000 anuidade, aí Uhum. pagaria 500.000 em março, quando for aprovado, e 400.000 em agosto. Em duas Em vezes. 2 vezes, é. Isso para se formar professores de pré-escola, Uhum. né. Daí e fora os materiais que tem que ser comprado. Uhum. Então, como eu volto a dizer, a prefeitura dá, no Japão inteiro esse de DOTAT, que é a ajuda para cuidado das crianças, né, para as famílias que têm filhos no Fundamental 1, 2 ou na pré-escola, se conseguisse, quando receber, já colocar na poupança e deixar guardado para a área Não educacional, utilizar para outras coisas, sim, aí já consegue não se preocupar tanto em sim. relação. Porque ultimamente, assim, as empresas que fazem financiamento, existe o financiamento privado, que é dos bancos privados, os juros aqui do Japão ele é baixo, chega em torno de 2 a 3,5%, né, Uhum. ao ano, mas na grande maioria, ou você precisa ter o visto permanente, ou você precisa de um fiador, Aham. né? E aí, então, tá a questão. Se você pretende morar no Japão, tira um visto permanente, né? Que aí, se o filho quiser entrar no ensino médio, ou num técnico, ou até uma universidade, Uhum. até para fazer o financiamento estudantil na universidade, facilita mais. Aham, sim. É, vários assuntos, né, que a gente abordou hoje e ainda tem vários outros assuntos. Não sei, tem alguma coisa que você gostaria de ressaltar aqui, que a gente Sim, deixou passar? não, o que eu gostaria muito, assim, de deixar, assim, bem enfatizado, é que toda criança tem o direito de ir e vir da escola, né. Então não privar, que seja escola brasileira ou japonesa, mas, e se alguma família tiver com alguma dificuldade, que a criança não quer ir para a escola ou está sofrendo bullying, procure ajuda. Vai na escola, não sofra sozinha, né, nós não estamos sozinhos. O ser humano, ele nasceu para viver em grupo. Uhum. Então, não tenha vergonha. Procure a secretaria educacional, procure as professoras. Se talvez alguma escola não tiver tradutores, procure uma tradutora, vai junto, explica, né? Não seja radical. Ai, meu filho sofreu bullying, amanhã você não precisa ir. Não sabe, nós nunca sabemos a outra parte, né. Hum. Então, não se pré-julgar. Então, antes de você fazer o pré-julgamento, procurar saber o que aconteceu. Porque se houve ali, uma má intenção de ambas as partes, nós como mãe, a gente quer proteger nossos filhos como se fosse patinho, então o nosso filho nunca está errado.
né. Uhum. E algumas vezes nós temos que admitir que os nossos filhos também estão errados. E para uma mãe admitir que o nosso filho está errado, dói também no nosso coração, Uhum. mas isso não é vergonhoso. Uhum. Então, lugar de criança é na escola, não é em casa. Uhum. Independente se ele pode ser escola brasileira, escola japonesa, escola internacional, mas lugar de criança é na escola, né. E os pais, podem procurar ajuda em todos os lugares, eles não podem sofrer sozinho. Então, por favor, procurem ajuda. Uhum. E, eu lembrei de uma em relação da que tem alunos que têm vergonha dos pais. Ah, sim, isso ocorre Hã. muito. Algumas vezes as crianças não querem que os pais venham na reunião, porque o pai ou a mãe não fala o idioma. Uhum. E tem vergonha e não leva nem um comunicado para os pais. Uhum. E os pais não ficam nem sabendo, né. Então isso, eh, tem que já desde pequenininho, quando a criança vai na pré-escola, posso dar o exemplo, assim, da minha família, eu sempre peguei os meus filhos e abraçava, né, e beijava: "Ai, mamãe veio te buscar", né. E quando eles vão crescendo, eles começam a ficar com vergonha, mas eu falo: "Nós somos brasileiros e a mamãe é assim, eu não vou mudar", né. Então eu acho que, os pais precisam sempre ter muito orgulho de ter nascido brasileiro e passar esse orgulho para os filhos, que o fato do filho ser brasileiro e da mãe, mesmo não tendo descendência, estar lá na reunião é porque ela se preocupa com o filho, ela quer participar das atividades escolares e muitas vezes os filhos não avisam, não comunicam à família. Uhum. Então tem que ter uma muita comunicação entre pais e filhos, e mostrar desde pequenininho que eles precisam ter orgulho dos pais, Uhum. né, até completar 20 anos, eles dependem dos pais, então eles não podem ter orgulho. Vocês não tenham vergonha dos seus pais, porque vocês só estão aqui porque papai e a mãe é que fizeram vocês, então isso daí eu não gostaria que acontecesse. Ficaria muito chateada. É, isso aí. Mais alguma coisa? É. Ah, sim, tem um exemplo aqui que eu quero te Sim. dar, Aham. de um aluno meu, né. Hum. Ele veio já, com 11 anos de idade e os pais colocaram primeiro numa escola brasileira em Saitama. São 2 irmãos, né, tem 1 ano só de diferença. E aí vieram para Guma. E quando esse menino entrou no Fundamental 2, que é o Tchugaku, ele foi meu aluno. E tem um episódio, assim, bem interessante. Que chegou um dia, ele falou para a mãe dele assim: "Eu não vou mais para a escola". Ele tinha só 14 anos. E então a mãe, ela falou: "Ah, você não quer mais ir para a escola? Tudo bem". Ela conversou com umas amigas dela, arrumou 3 casas para ele fazer faxina. E ela falou para o filho assim: "A partir de amanhã você vai começar a trabalhar, porque vagabundo aqui em casa eu não quero. Então você vai fazer a faxina na casa da pessoa A, depois na B e na C, já está tudo certinho. Uhum. Tudo bem?". Que aconteceu? A mãe poderia ter falado: "Ah, tudo bem meu filho, então vamos ver o que nós vamos fazer". Não, ela foi firme, né. Aham. E aí ele chegou e falou: "Ai mãe, pensando bem eu vou para a escola", né. E ele continuou na escola, mas ele falava assim para mim: "Sensei, não fala em japonês comigo", não fala. Ele só queria que eu conversasse em português com ele, né. Hum. Mas ele se destacou no inglês. Aham. Aí teve o campeonato no Fundamental 2, o professor escolhe um aluno para fazer, um campeonato de oratória, né. E ele ganhou, depois ele conseguiu entrar no ensino médio e se destacou também no inglês, né. Inclusive ele foi um dos, 40 alunos escolhido quando veio a comitiva do Obama para receber, pelo inglês dele. E depois ele foi, e o caso dele quando ele entrou no ensino médio foi, assim, bem atípico, porque esse ensino médio se tivesse acima de 20 faltas, ele não entrava. Uhum. Ele já tinha 19, Aham. né. E um dia eu faltei e não eu avisei ele, falei: "Ah, amanhã a sensei não a professora não vem", e ele faltou. Hum. Aí eu falei assim: "Pelo amor de Deus, reza para você não pegar gripe mais nada até o dia da prova para você entrar no ensino médio, né". E pelo inglês, porque para entrar no ensino médio, lá tinha que ter no mínimo 200 pontos. Então eu falei assim: "Olha, inglês você vai tirar 100".
Nas outras 4 matérias, que é língua japonesa, história e geografia, né, ciências, é só você não zerar, mas aí você consegue 25 cada matéria, você já tem acima de 200. Uhum. E ele foi firme, e ele conseguiu entrar. Só que ele entrou nesse ensino médio, ele ia de trem, ele acordava 4 da manhã, pegava o trem 4h30, ele nunca faltou. Se destacou, aí ele foi para Tóquio fazer a universidade, e no meio do caminho, ele mudou para os Estados Unidos. E ele foi trabalhar na Google dos Estados Unidos. Olha. É, aí depois, teve um corte, né, de funcionários na Google, Uhum. mandou a chefe dele embora, mas ele ficou, Aham. né. Então, às vezes, ele liga para mim, a gente se fala pelo WhatsApp, eu tenho muito orgulho dele. E o irmão dele se destacou nas artes, já expôs na Coreia, já saiu na Vogue também, né. E são crianças, assim, que eu admiro muito os pais, pela firmeza que tiveram, né. Os pais poderiam ter falado: "Ah, não quer ir para a escola, fica". Não, fizeram lá um bem bolado com as amigas lá e tudo bem, não tem idade para trabalhar, então, eh, vagabundo não vou criar, você vai fazer faxina na casa então, das pessoas. E eu acho que isso, assim, eu falo sempre quando encontro com ele, a gente dá Uhum. risada, né, mas é uma pessoa de sucesso, eu tenho outros alunos, essa que eu te falei, né, do esporte, a irmã dela também foi para Londres recentemente, várias crianças que destacaram nessa área internacional através do inglês. Uhum. E pela versatilidade de nós brasileiros, pela criatividade e pela inteligência, né. Todas as crianças já nascem inteligentes. Elas são pedras brutas que, se lapidadas, se tornam um diamante. Uhum. E a obrigação de nós pais é tornar os nossos filhos um diamante, fazer brilhar para o mundo. É isso aí. Ó, a conversa tá muito boa aqui com a presença da professora Yaemi Horikawa e a gente já tá já quase 1h30 conversando, né? Se deixar, a gente vai que vai, né? É verdade. Muito obrigado aí pela presença, aos nossos ouvintes e Muito telespectadores. obrigada. Estamos ali ao vivo no Instagram. Hoje o meu co-host, geralmente a gente apresenta em 2 pessoas, hoje ele não pôde apresentar aqui conosco porque ele está cumprindo os seus compromissos como pai, Parabéns. né? Parabéns aí, o Daoi Yamanaka. E é isso aí, hoje a gente teve a presença da professora Yaemi Horikawa. Muito obrigado pelo seu relato, pelas suas histórias, seus insights para a galera aí de casa. Meus parabéns aí pela o relato Mu aqui conosco hoje. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, muito obrigada pela oportunidade e o sol nasce para todos, né. Então vamos brilhar. Muito É isso obrigada. aí. Então, boa noite, galera. A gente fica por aqui com mais um programa Restart Podcast e muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Gravou ali e aqui. Aqui vai pro YouTube.